A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá glória. Aleluias. Vamos colocar de pé, irmãos, para ler a palavra. Salmo 51. Para o mestre de música, é um salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto ou estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer, ou um espírito voluntário. Amém, irmãos? Feche os olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nós estamos diante da sua palavra, que é viva, eficaz, inerrante, poderosa. É a tua palavra, Deus, que nós estamos aqui com temor e tremor diante dela. Te pedimos nesta noite, fala conosco, que o teu Espírito Santo leve cativo, Pai, a nossa mente em obediência à mente de Cristo, e que tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para fazer essa noite, faça no nosso meio, que a liberdade seja tua, Deus, em manifestar a sua presença e nos envolver aqui esta noite. Desde já, Pai, eu também repreendo toda a obra do diabo, todo enfrentamento maligno, todo dardo inflamado, Pai, seja quebrado, cancelado, repreendido, no poder do nome de Jesus. Aqueles que durante o dia, Pai, durante a madrugada, Pai, passaram mal, falaram aqui nesse púlpito, Pai, eu quero ministrar cura sobre a vida das tuas filhas, Pai, cura sobre a vida da tua igreja, repreenda toda enfermidade desde já, vai pondo por terra, Pai, todo impedimento, traz saúde, vigor, disposição e alegria, Deus, em estar na tua presença, a ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os assentos. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. O Salmo 51, ele tem um motivo por existir. E o motivo da existência do Salmo 51, como diz a sua epígrafe, é uma tragédia, é um pecado que dá origem ao Salmo 51. A história desse pecado nós comentamos aqui ontem, e falamos como que foi o proceder de Davi, quando ele teve aquele impasse com a mulher do seu general, do seu servo,
do seu comandante Urias, e ele comete com ela adultério. A epígrafe do Salmo 51, ela só pode ser escrita por um homem que reconheceu o seu pecado. A introdução do Salmo poderia ser qualquer outra coisa, inclusive uma música a Deus, de um coração arrependido. Mas Davi achou por bem deixar escrito que é o Salmo que ele escreveu, depois que Natã foi ter com ele e apontou a ele o pecado que ele tinha cometido. Este Salmo, ele é fruto de um processo que eu e você precisamos quase que cotidianamente viver na presença de Deus. Haja vista que todos nós sabemos que eu e você habita dentro de nós uma natureza caída. A natureza caída é aquilo que nós chamamos teologicamente de o Adão que pecou e mora dentro de mim e de você. Então, naturalmente, eu e você temos uma disposição em amar ferozmente pecar. Pecado é o nosso alimento natural quando andamos de forma natural, dando vazão a essa natureza caída. A Bíblia diz que por causa de um pecado de um homem, por causa da falha de um homem, a morte entrou no mundo. E o pecado e a morte passou a todos os homens. Então eu e você, seja você alto, magro, gordo, baixo, rico, pobre, seja você branco, negro, seja você americano, europeu, asiático, sul-americano, seja você quem for, é descendência de Adão? É, em você habita uma queda, uma disposição de pecado. Uma segunda verdade que nós podemos dizer, lendo a Bíblia, é que todo pecado exige de mim e de você um pagamento. A Bíblia nos orienta na carta aos Romanos que o salário, o pagamento do pecado é mais alto, o pagamento do pecado é a morte. Então o salário do pecado, ele é a morte. E Davi poderia estar aqui esta noite para falar quão caro custou a ele o seu pecado. Eu posso falar para você nessa noite, eu anotei. Quando Natã traz a revelação de Deus, uma profecia contra Davi, a Bíblia diz lá no 2 Samuel, capítulo 12, que Davi enfureceu-se no seu coração e disse: digno de morte é esse homem. Primeira sentença: por causa do seu pecado, o salário tinha que ser a morte. Segunda sentença: além de ser digno de morte, esse homem tem que restituir 4 vezes mais tudo que ele tomou. Natã diz: este homem é você, Davi. E quando esse homem é Davi, a primeira coisa que tinha que acontecer com ele era o que, irmãos? Morrer. Mas Natã diz já subsequente: este homem é você, Davi, e você não morrerá, porque o Senhor perdoou o seu pecado. A morte só ainda não consumiu eu e você, porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e é por isso que eu e você ainda não fomos consumidos. É Deus, pela sua infinita misericórdia, que nos sustenta de pé. É por isso que você está aqui esta noite, porque Deus é misericordioso, porque o Senhor é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Deus perdoa o pecado de Davi. Fala: Deus
perdoa pecado. Era para você ter dado um glória. Porque se Deus perdoa pecado, não importa, irmão, qual seja o teu, não é mais poderoso o teu pecado do que o sangue de Jesus que foi vertido no Calvário. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, eita glória, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos perdoa de toda a iniquidade, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus, irmão. É o sacrifício do Calvário. É a entrega de Cristo que nos mantém de pé aqui nessa noite, que guarda a minha e a sua vida. Sabe por quê? Porque se nós fôssemos cobrados de todos os nossos pecados, o que poderíamos nós fazer, pastor? O que poderíamos nós fazer para quitar a nossa dívida? Nada. A segunda verdade é essa: Deus perdoa pecado. Só que tem uma terceira verdade. Sabe qual que é a terceira verdade? Nós não pecamos a não ser contra Deus. Davi no Salmo 51 ele diz o seguinte: eu pequei contra ti, versículo 4, contra ti, somente contra ti eu pequei. Porque pecado não está relacionado à criatura, pecado está relacionado ao Criador. Por isso que é tão terrível o pecado. Por quê? Porque ele não ofende somente o semelhante. Não. O pecado, ele ofende diretamente a santidade de Deus. E o Deus que é santo também é justo. E por ser justo, Deus tem que trazer o pagamento do pecado. E se Ele é justo e tem que trazer o pagamento do pecado, porque Ele é santo, nós pecamos contra a santidade dEle, por que estamos aqui? É porque o pagamento do meu e do teu pecado já foi oferecido, já foi entregue na mão dEle, já foi devolvido a Ele. Por quê? Porque quando Deus foi cobrar de nós, Cristo pulou na frente e disse: a dívida dEle é minha, eu pago! É por isso que Jesus é o nosso Redentor. Irmãos, Elabai andarabasei candarabagai. No capítulo 7 de Romanos tem um homem em crise. E qual é a crise do apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos? A crise é aquela que eu e você passa. E qual é a nossa crise? Paulo está diante de Deus e está orando. E ele está falando: Deus, a minha mente ama a tua lei, mas os meus membros estão entregues ao pecado. Então existe uma verdade dentro de mim e de você: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sempre faço. E ele termina com uma afirmativa. Ele termina com uma afirmativa e uma pergunta. A primeira afirmativa: miserável homem que sou. Porque quando a gente vê essa guerra intrínseca dentro de nós, o pecado nos humilha. O pecado, ele nos joga no chão. O pecado, ele tira de nós a beleza de Deus.
O pecado rouba a formosura da criação da nossa vida. E quando ele fala miserável homem que sou, a pergunta é: quem me livrará do corpo desta morte? Se o capítulo 7 terminasse aqui, eu e você, irmão, teria uma crise existencial eterna. Mas a resposta não termina aqui, porque quando ele pergunta, Deus responde. Ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? A Bíblia diz que vem uma resposta: mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu quero te fazer amar Jesus aqui essa noite. Ele tem motivo por ser adorado, ele tem motivo por ser amado, ele tem motivo por ser o amado da nossa alma. E aí nós estamos na máxima do 8:1. E qual que é a máxima do 8:1? Nenhuma condenação há sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Eu estou desenhando aqui a teologia da hermatiologia do pecado e te dando esperança, irmão, que para o teu pecado Cristo, Deus, tem solução. Só que na vivência nós aprendemos uma coisa: a segunda sentença de Davi. A primeira é digno de morte, Deus perdoou, você não vai morrer, Davi. Mas a segunda é 4 vezes mais, seja restituído. O nosso pecado, Deus perdoa, mas a colheita, ela vem. Por quê? Porque a colheita do nosso pecado é a disciplina que Deus nos aplica por ter pecado. Deus quer nos ensinar a não pecar mais. Por isso que Ele outorga em nós a colheita. O que Davi fez? Davi adulterou. Aí Deus falou: eu te perdoo do teu pecado, só que tem um problema. O que você fez em oculto, eu vou te fazer, Davi, à luz do sol do meio-dia. E a espada nunca mais se apartará da tua família. O menino que a Betseba estava esperando, o fruto do adultério, 8 dias depois, morreu. Fala 1. Capítulo 13, versículo 14 de 2 Samuel. Algum tempo depois, Tamar, filha de Davi, é violentada pelo meio-irmão dela, Aminon. Fala 2. Capítulo 13, versículo 29 de 2 Samuel. 2 anos depois, a Bíblia diz: Absalão vai e mata Aminon. Fala 3. Capítulo 18, versículo 14 de 2 Samuel. Mais ou menos 10 anos depois, Joabe mata Absalão. Fala 4. O que Davi plantou, a sentença que saiu da sua boca, ele colheu 4 vezes mais. É por isso que nesta noite, sentindo aqui a presença do Espírito Santo e o temor de Deus, eu quero te dizer o conselho do apóstolo João: filhinhos, não pequeis. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O conselho é: não peca. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: que eu e você ainda não resistimos o pecado até o sangue. Pecado não pode ser nosso estilo de vida. Sabe por quê? Porque Davi pecou em uma noite. Fala, Davi
pecou em uma noite. Sabe quantos anos ele ficou colhendo? 8 dias, algum tempo, 2 anos, depois mais 10 anos. Mais ou menos, o pecado de Davi custou para ele 15 anos de prejuízo. Deus nessa noite está te dizendo: não peca. Pecado não convém à casa do Senhor. Deus, quando Ele te pede para ser santo, Ele não está colocando uma coleira no teu pescoço que você é um cachorro que Ele vai puxando, não. Deus, quando pede para você ser santo, é porque Ele sabe o prejuízo que o pecado te traz. Deus, quando pede para a gente lutar com o pecado que habita dentro de nós, Ele não está querendo te controlar a ponto de te fazer um escravo, não. É porque você é filho, Ele te ama, sabe da sua vida, Ele conhece o teu preço, quanto custou para te trazer aqui. Então não peca. Calabassuri me candarabagai. Edai basuri me candarabagai. Nós tínhamos que tratar pecado como inimigo. Nós tínhamos que tratar pecado como se fosse mesmo inimigo da nossa alma. Não peca, irmão. Sabe por quê? Porque depois de 15 anos, Davi começa a escrever. É engraçado que lá no versículo 15 de 2 Samuel, a Bíblia diz assim: e depois de falar com Davi, fala assim: Natan foi para casa. O problema não é quando a palavra profética te acha. O problema é o que acontece depois que o profeta vai embora. Depois que o profeta vai embora, quem ficou com a batata quente na mão foi quem, irmão? Foi Davi. Sabe por quê? Porque problema, cada um de nós tem o nosso. E sabe quem tem que resolver? Eu e você. Por isso que nós precisamos tratar com responsabilidade a nossa vivência e principalmente os nossos pecados. É por isso que depois que Natan vai embora, Davi começa a orar. E orar agora não com quem quer dar um golpe em Deus, escondendo um pecado. Ele começa a orar alguém que foi revelado. Alguém que foi apontado pela luz profética e denunciado pelo seu pecado. Sabe o que Davi faz? Versículo 1. E isso para mim e para você nessa noite tinha que ser, irmão, um estímulo para a nossa alma. Sabe por quê? Porque ele começa falando: tem misericórdia de mim. Aleluia! Aleluia! Ah, era para você ter dado um glória mais forte. Em todas as religiões do mundo, não existe um Deus que tem no seu atributo misericórdia a oferecer. Aí eu te pergunto, por que o ímpio, ele nem conversa de pecado? Porque não tem a quem recorrer. Davi, ele tem a quem recorrer. Eu e você temos a quem recorrer. Sabe por quê? Porque quando nós não damos conta da nossa demanda, o que Deus nos deu foi a boca para orar. E aí ele diz assim: Deus, tem misericórdia de mim. Segunda verdade que Davi nos ensina, primeiro é se entregar na misericórdia de Deus. Aí eu posso te perguntar aqui nessa noite: irmão, nós não ofendeu Deus com o nosso pecado? Por que Deus tem que nos perdoar? Por que Ele tem que despender a nós misericórdia? Davi nos explica: tem misericórdia de mim, ó Deus,
por teu amor. Deus só nos oferece misericórdia, porque quando Ele olha para mim e para você, o olho dele ainda é um olho de amor. É um Deus que ama, e por amar, Ele despende misericórdia, e é por isso. Eu acho que o aspecto mais bonito do amor de Deus é a misericórdia. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras. É miseris, de miserável, córdia, de coração. Quando nós dobramos o joelho e começa a falar: Deus, tem misericórdia de mim, sabe o que nós estamos falando? Pega esse miserável aqui, Deus, e coloca dentro do teu coração. Ei, rabaia sebe, ramatuia, camandarabagai. Aleluia, bendito é o teu nome. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. A pergunta é: apaga as minhas transgressões? Apaga? Quando você peca, está pedindo para apagar? Apagar o que, irmão? É porque a gente não vê, porque o nosso pecado escreve. É para você ter dado um glória. O nosso pecado escreve. E sabe o que é que o nosso pecado escreve? Uma sentença contra nós. O nosso pecado escreve uma cédula de dívida, que é o que o apóstolo Paulo escreve. Ele fala que quando nós peca, o nosso pecado começa a escrever na nossa ficha, na nossa caderneta com Deus, começa a escrever lá o tamanho da nossa dívida. O nosso pecado escreve. Só que quando o diabo pensa que pode cobrar de nós, usando a justiça de Deus para nos cobrar, a Bíblia diz que Deus envia Cristo Jesus, e Ele pega a nossa cédula de dívida, crava ela na cruz e rasga a nossa dívida. É por isso que Ele é um Deus de compaixão. Davi nem ouvia, irmão, Davi nem sabia ainda, porque não tinha revelado de Jesus, mas ele sabia que a compaixão de Deus apaga a minha e a tua transgressão. Alabassuri micandarai. Fala assim: todo pecado traz consigo culpa. Culpa é o peso que o pecado põe. A culpa é a causa número 1 dos crentes não confessar pecado. Porque a culpa, ela nos mostra quem somos. A culpa revela a nossa condição. Então não adianta Davi pedir para Deus apagar o pecado, se ainda consigo ele carrega a culpa. A culpa é a morte do pecado impressa em nós. Porque a mente, ela fica cativa. E aí, eu e você não consegue andar. A culpa. Aí sabe o que ele pede? Deus, lava a minha vida da culpa. O Salmo 51, irmão, é um salmo que
Ele é conhecido teologicamente como um salmo penitencial. Na Bíblia tem 7 salmos penitencial. É o 6, o 32, o 51, o 102, o 130 e o 143. É salmo penitencial por quê? Porque está falando de penitência. Está falando de alguém que sabe que pecou contra Deus e agora, com a consciência de que pecou contra Deus, está buscando em Deus a redenção. Então nós temos o que? A penitência. E o que é penitência? É tentar pagar a nossa dívida. Por isso que quando alguém comete um crime no mundo aí, ele vai para onde, irmão? Para a penitenciária. É pagar a sua dívida. Por isso que o Salmo 51 é um salmo de penitência. Porque Davi está tentando negociar com Deus a sua vida, tratando o seu pecado. O problema é que nós vemos aqui e nós falamos, hoje eu não pequei, então está tudo bem. Irmão, não está. Nós precisamos entrar e crescer na nossa condição de santidade com o Senhor. O Salmo 51 também tem o versículo 2: lava-me da minha culpa e purifica-me do meu pecado. A palavra culpa aqui, lá no original do hebraico, é a palavra avon. Avon igual o Avon das irmãs. É, pior que é. E aí a palavra avon significa culpa ou constrangimento. Então Davi está falando, tira de mim a culpa e o constrangimento daquilo que eu fiz. É uma consciência de alguém que está diante de Deus, olhando a santidade de Deus e se enxergando que não é digno dela. É esse coração rendido na presença de Deus, buscando resolver a sua dívida de pecado. Davi está pedindo misericórdia. Quem me ouve diz amém. Está caladinho, falar de pecado é assim mesmo, irmão. Porque revela a gente, né? Fica quietinho assim. É. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Uma máxima que a gente precisa aprender, principalmente na nossa igreja, e quando eu falo nossa, eu estou falando do nosso segmento mesmo, assembleano. É bem nosso. Nos foi ensinado há muito tempo que para Deus me perdoar, eu preciso me arrepender. Fala, para Deus me perdoar, eu preciso me arrepender. Aí eu te pergunto, se Deus precisasse do nosso arrependimento para nos perdoar, você estaria aqui? Porque teologicamente, lendo a Bíblia, é o inverso. Primeiro, Deus me perdoa. É isso, irmã, é glória a Deus. Porque quando Deus me perdoa, aí Ele abre uma janela para eu e você se arrepender. O mérito do arrependimento não é nosso, irmão. Nós não conseguimos comprar Deus. É pela dádiva da graça de Deus que eu e você tem segurança para se arrepender em paz. É porque Deus me ama que eu e você agora tem um ambiente seguro para se arrepender do nosso pecado. Então nós precisamos pegar as verdades desse texto e trazer para nós primeiro numa autoanálise. E qual que é a autoanálise? É a que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 11 e que nós só lemos no dia da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É isso que Davi está fazendo. Ele está fazendo uma análise de si e ele fala o seguinte: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressão. Porque a transgressão não tem que ser apontada no outro. Não, eu tenho que olhar as minhas, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. O dedo em rixe não tem que estar no outro, tem que estar em mim.
Isaías no capítulo 6, do 1 ao 5, Isaías está lá andando em Jerusalém, tá? Ai de ti, prostituta, ai de ti, mulher adúltera, ai de ti, você que compra e não paga, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, o Isaías entra no templo, e aí a Bíblia fala: os meus olhos viram um alto e sublime trono, e aquele que estava sentado no trono tinha um manto, e o manto enchia todo o templo, e eu vi serafins gritando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías tem a visão da glória, o ai não é mais do outro, aí ele começa falando: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Não tem como olhar a glória de Deus e não ver a nossa capacidade pequena, ao tanto que nós é falho mesmo, irmão, e carente da misericórdia de Deus. Davi fala: é as minhas transgressões, e a minha transgressão tem um alvo, o alvo é Deus. Esses dias eu fiz um vídeo, fui convidado num podcast lá em Paraíso, e o camarada me deu um tema. Ele falou: Rogério, eu quero que você venha aqui para falar sobre vida após a morte, céu e inferno. Eu fiz um videozinho fazendo uma definição de inferno. E a definição de inferno é a separação total de Deus. Está vendo como que nós nem se escandaliza? Imagina a nossa vida sem Deus. Imagina o ímpio sem Deus, irmão. Porque hoje ele está negando Deus, mas a chuva corre lá, o pão chega lá, tem ar para respirar, a graça comum de Deus abraça ele, sem ele saber. Deus ama, abraça ele. Imagina no inferno, não será assim. E aí sabe o que é o problema? Foi o vídeo que lá no meu canal, foi o que deu mais repercussão. Sabe por quê? Porque eu recebi um monte lá de comentário embaixo, dizendo o seguinte: que bom que não existe um inferno eterno. Que bom que inferno não existe. Então, em vez de trabalhar para o arrependimento, sabe o que a gente faz? Aniquila a sentença. Em vez de eu deixar a concepção da minha vida ser moldada pela santidade de Deus, eu nego Deus, nego o inferno para viver no pecado. E Davi está dizendo uma coisa interessante. Ele fala: o meu pecado, ele é terrível, porque ele não ofende o outro, ele ofende a Deus. Eu falei aqui ontem que nós temos uma presença espiritual. E aí o argumento é o seguinte: como que esse Deus que diz que é amor, pega uma sentença tão severa por alguém que pecou tão pouco tempo e dá uma eternidade de sofrimento para ele? É porque a gente pensa que o pecado ofende a gente. Nós temos que entender que o nosso pecado, ele ofende um Deus que é santo e fala eterno. Então, quando eu peco contra Deus, na eternidade, o que é que fica? Escrito: o meu pecado. Então, o que acontece? Quando Deus vai julgar aqueles que Ele vai lançar no inferno, quando Deus for julgar aqueles que Ele vai lançar no inferno, o problema não é o período de tempo que eles viveram, o problema é quem o pecado ofendeu. Se o pecado ofende um Deus eterno, é esse Deus eterno que vai julgar nossa causa, seja para condenação ou seja para absolvição. É por isso que o sangue de Jesus, quando é derramado na cruz, ele não perdoou só o pecado dos apóstolos e dos discípulos. Não, a Bíblia diz que ele desceu às regiões mais baixas, pegou a chave da morte e do inferno, levou contigo o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus perdoou o pecado até de Adão. O sangue de Jesus perdoou o pecado de Adão e perdoou ainda os pecados dos filhos que eu ainda
tenho. Porque o sangue de Jesus é um pagamento eterno. É por isso que nos aguarda, irmão, aquele dia de encontrar com Ele. E quando nós encontrarmos com Ele, lá na porta vai estar escrito um anjo assim sentado, olhando para mim e para você e falando: vinde, benditos de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Por quê? Porque o teu pecado em Cristo Jesus foi perdoado. Então, se Deus te perdoou, e eu estou te dizendo que Ele te perdoou aqui nessa noite, se arrepende. Glória a Deus. Se arrepende. Deus não quer te ver dessa forma, irmão. Deixa eu acelerar um pouco. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e o Senhor tem razão em me condenar. Eu sei que o Senhor vai me condenar, não é porque eu pequei com a Batseba, Davi está falando. Eu sei que a condenação ela está sobre mim, porque eu sou pecador desde que nasci. Eu sou pecador desde que concebeu a minha mãe. Davi, ele pega e tira o olho do pecado circunstancial, e agora ele coloca o olho no pecado eterno, que é o pecado do Adão. Davi está falando que a condenação para mim e para você é justa, porque Adão desobedeceu. Só que Davi também começa a dizer que o Deus que pôs Adão para fora, enviou Jesus para colocar eu e você para dentro. É por isso que Jesus diz que eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem, porque eu sou o pastor das ovelhas. É por isso que Jesus falou: eu vim resgatar as ovelhas perdidas de meu Pai. E é por isso que você está aqui nessa noite. Ei, rabadacanta, rabagai. Glória a Deus. Irmão, Jesus te ama, me ama, Ele nos ama muito. Jesus é a única solução para o meu e o teu pecado. É só Ele. Não tem mais ninguém, é Ele. Não é campanha, não é quermesse, não é, irmão, não é voto, não é Jesus. Eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Aqui ele usa a circunstância cerimonial lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, chegava lá, pegava um leproso, ou pegava alguém que estava com alguma doença, e aí levava para o sacerdote fazia uma análise e falava: você está leproso. Excluía da cidade. Só que tem um problema, um porém. Um dia por ano existia o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Trazia-se o sacrifício. O sacerdote imolava o cordeiro, pegava o sangue, pegava um hisopo, que é uma planta que tem uma folha esponjosa, igual esponja de cozinha, molhava as folhas, encharcava no sangue do cordeiro, e o sacerdote saía na porta da cidade, e todo aquele que estava leproso, excluído da sociedade, o sacerdote começava a bater. Era para você ter dado um glória. Batia o hisopo. Quando batia o hisopo, o sangue purificava. O sangue ia espargindo. E aonde o sangue do cordeiro pecava, a lepra sarava na hora.
A cura chegava na hora, a restauração chegava na hora, e é por isso que ele está falando: purifica-me com hisopo, esparge o teu sangue sobre mim, e eu ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ei, alabacei, baiandarabagai. É porque na onde o sangue passa, irmão, oh glória, não há doença, não há enfermidade, não há nada, porque o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecado. Alacabassuribicandarai. Isaías teve um vislumbre da eternidade e ele disse: ainda que o meu e o teu pecado seja vermelho como a escarlata, pelo teu sangue ficará branco como a lã branca. Oh glória! Deus tem poder para perdoar o nosso pecado. Oh glória! O Salmo 51, ele tem uma divisão. Primeira divisão é Davi fazendo um apelo a Deus pela sua misericórdia e perdão, versículo 1 e 2. É o reconhecimento da sua culpa e do pecado, versículo 3 a 6. A busca por purificação e restauração, versículo 7 ao 12. Compromisso de louvar a Deus e ensinar os outros, versículo 13 a 15. E a aceitação da graça de Deus, versículo 16 a 19. Só que eu procurando em outro comentário bíblico, eu achei o seguinte, que do versículo 10 até o versículo 13, é Davi buscando uma renovação interior. E aí do versículo 10 até o 13, a Bíblia diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Porque a primeira coisa que morre quando a gente peca é a subjetividade, é a conexão com Deus. Por isso que Davi, ele usa um verbo muito interessante, e eu já estou terminando, pastor. E sabe qual que é o verbo? O verbo criar. No original hebraico, o verbo criar aqui é o bara. E sabe que verbo que é esse? É o verbo de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Você não deu um glória? Era para você ter dado um glória. Sabe por quê? Porque o que Davi está dizendo para Deus é o seguinte: eu preciso que o Senhor cria em mim um coração puro, do nada. Porque o verbo criar lá no capítulo 1 de Gênesis é Deus criando do nada, é do ex nihilo, do nada. É do nada que Deus chama aquilo que não existia como se já fosse. É por isso que o versículo 1 de Gênesis é Deus criando o mundo do nada. Aí Davi está falando: dentro de mim não tem mais nada, o pecado matou, mas eu creio que o Senhor pode criar dentro de mim um coração puro. Ai kabassuri mikandarabagaia sei. Iralaya shiavassuri mikandarai. Oh Deus, cria hoje um coração puro, Deus. Cria do bara, do ex nihilo, cria, Deus, do nada, um coração puro no coração deste que é pecador, Pai, desse que está fracassado, desse que está caído. Levanta ele hoje, porque o Senhor tem poder para criar. Alabacandarabagarazei. Davi usa a ordem da criação. Ele fala assim: primeiro cria, aí depois renova. E aqui, irmão,
é a hora do Santo Deus pegar você nessa noite. Você não está empolgado? Vou falar de novo. Aqui, irmão, é a hora do Santo Deus te pegar nessa noite. Porque aí Davi fala: renova dentro de mim um espírito instável, inabalável, um espírito reto. Porque o coração precisa ser criado, mas o espírito é renovo que Deus vai derramar aqui nessa noite, é renovo que Deus vai derramar aqui nessa noite. Receba o renovo do Senhor no teu espírito. Quem crê que Deus vai renovando nessa noite aqui, irmão? Quem crê que Deus está te colocando de pé, levanta a mão e dá um glória, receba o renovo de Deus. Alavacantorabagadarassei, Iralai Jeová se mandarabagai. O coração puro não peca mais. Você está dando glória. O coração que Deus cria em nós não ama mais o pecado. E se o coração que Deus colocou em nós não ama mais o pecado, o Espírito que Deus renova em nós nos coloca num caminho reto, inabalável. A minha tradução diz um espírito instável, não vai ser mais modificado, não vai oscilar mais pelas circunstâncias da vida. Por quê? Porque você sabe de onde vem teu renovo, você sabe de onde vem teu coração novo, você sabe. Glória a Deus. E só um coração puro e um espírito reto tem a capacidade de clamar, de reverenciar, de amar a presença de Deus. O versículo 11, Davi diz o seguinte, que é o do texto. Vamos ler, irmão, juntos? Fala assim: não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Que lugar é esse, irmão? Que lugar. Eu não sei se você está sentindo a graça aí. Não sei se você está sentindo o amor de Deus aí para te perdoar pecado, irmão, para te trazer de volta. Sabe por quê? Que lugar é esse que é a presença de Deus? Davi aqui, no versículo 11, sabe com quem ele está na mente? Davi, no versículo 11, a mente dele está inundada pela memória de Saul. Davi viu quando Saul pecou e não se arrependeu. Você pode olhar lá, 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia vai dizer que Samuel manda Saul ir para a guerra, matar os amalequitas, matar os animais, as mulheres, as crianças, não sobrar nada dos amalequitas. Por que Deus fez isso? Pergunta para ele. Aí Saul vai, quando ele vence a guerra, ele fala: mas nós não precisamos matar todo mundo. Por quê? Porque a síndrome do pecador é pensar que é mais justo que o Senhor. Deus não te chamou para ser mais justo, irmão. Deus te chamou para ser obediente. Pediu, obedece. Aí a Bíblia diz que ele traz o rei preso, um monte de ovelha, e diz: nós trouxe para sacrificar ao Senhor. Samuel vem e fala: que balido é esse que eu tenho escutado aí? Aí Saul fala: ué, eu trouxe para ofertar ao Senhor. Aí Samuel pergunta: mas não é muito mais louvável
obedecer a Deus do que sacrificar. Aleluia. Porque você desobedeceu a Deus, hoje Deus te rejeita, rasga o teu reino, oh glória, e não vai mais usar você, pelo contrário, no teu lugar Ele já tem outro para colocar. Saul não se arrependeu. Aí sabe o que aconteceu? Davi lembra disso, e aí ele ama, ele fala assim: Deus, não faz comigo o que o Senhor fez com Saul, não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus está te falando nessa noite que já te perdoou, abriu a janela para você se arrepender. Então, irmão, não brinca com a presença de Deus, não brinca com o pecado, irmão. Você vai ter que esperar acontecer com você o que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que quando Sansão se levanta para sair para a guerra, alguém já tinha cortado o cabelo dele. A Bíblia deixa escrito assim: e Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Eu quero te falar uma coisa que o meu pastor me ensinou uns anos atrás. Ele falou que existe dois tipos de desviado. Existe o desviado que sai da igreja. Esse desviado que sai da igreja é aquele que pecou, não lidou com o seu pecado, abandonou a igreja. Aí você encontra com ele na rua e fala: irmão, volta, Jesus te ama. Aí sabe o que ele faz? Chora. Ele quebranta. E aí grita: eu não tenho força, eu não dou conta, eu estou enrolado. Mas existe uma segunda classe de desviado, e é essa que Davi está orando. É aquele que não é que saiu da igreja, é aquele que a igreja saiu dele. É aquele que quando você fala para ele: eu volto para a igreja, ele fala: você é bobo. Que igreja o quê? Deus ama todo mundo vai para o céu, não existe pecado não. É aquele que ele ama ser ímpio. É aquele que esteve no nosso meio, saiu do nosso meio porque não era dos nossos, e agora vira inimigo da igreja. E eu poderia dar aqui, irmão, a lista de gente famosa que saiu do nosso meio e agora fica aí brigando na internet falando mal da igreja. É por isso que eu e você não pode brincar com o pecado, porque o pecado é um cárcere. E é isso que Davi está falando: não retire de mim, não me expulses da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis pela minha e a tua vida. Só para terminar, existe uma coisa que eu quero que você experimente aqui nessa noite, e é o versículo 12, e eu termino. Versículo 12 está escrito assim: devolva-me a alegria da tua salvação. Quero te falar, irmão, você foi salvo? Você foi salvo? Quem aqui tem certeza da sua salvação, irmão? Quem aqui tem certeza da tua salvação, irmão? Se você tem certeza da tua salvação, eu estou te liberando agora, pode se alegrar. Porque a salvação nos trouxe alegria, encheu nossa boca de riso e a nossa língua de cântico. É essa alegria, irmão, que quem estava fora, quando volta falando glória a Deus, aleluia, chega no culto da glória. O culto tá bom é glória, o culto tá ruim é glória, o louvor é bom é glória, o louvor é ruim, aleluia. Sabe por quê? Porque a fonte da nossa alegria é a salvação que vem de Deus. Oh glória,
Como não alegrar? Ah, se eu tivesse tempo para te contar da onde Jesus me tirou. Como não se alegrar com tamanha salvação? Como não se alegrar com tamanho perdão, amor, restituição, graça, misericórdia? Oh, glória! Como não se alegrar com a salvação de Deus? Oh, bendito é o teu nome. Alabacantarabagai. Duas falas e eu termino, pastor. Passei 1 minuto ali, mais 2 minutos eu termino. 2 minutos eu termino. O Salmo 51, Davi está pedindo. Mas no Salmo 32, no Salmo 51, isso tudo que nós leu, Davi está orando, ele está pedindo. É depois que o profeta foi embora. É Davi lidando com o seu pecado na presença de Deus. Irmão, o pecado ofende Deus, e é com esse ofendido que nós temos que lidar, porque é esse ofendido que nos ama. Aí Davi, no 51, irmã, ele está pedindo para Deus, mas no 32, ele começa assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Porque o que ele pediu no 31, no 51, no 32 ele já recebeu. Aí ele está falando: oh, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz aquele a quem o Senhor não trata com hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de noite e de dia a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas transgressões. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podem ser encontrados. Deus tem resposta para a nossa oração nessa noite. O que nós orarmos hoje, Deus vai responder, porque o que ele orou no 51, no 32 ele recebeu, e você vai receber também. Arabacanta, arabagadaralasei. Irmão, me ajuda aí. Para terminar, irmão, vamos colocar de pé. Alakabasurimikandarai. Para terminar, essa vai ser a sentença da tua vida. 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Coloca aí, irmão, dá para pôr? 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Quem que está orando aqui, irmãos? Quem? Quem que está orando aqui, irmãos? Fala mais alto, quem está orando aqui? Fala: Davi. Isto. Quem que recebeu a resposta da oração no 32? Fala: Davi. E agora Deus dá testemunho de alguém que um dia pecou. 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Sabe o que está escrito? Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor. Fala: reto aos olhos do Senhor. Reto aos olhos do Senhor. E não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara. Não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara. Em todos os dias da sua vida. Se não só no negócio de Urias o Heteu. Se não só no negócio de Urias o Heteu. Sabe o que é que Deus está falando? Davi, para mim, todos os dias da vida dele foi prazer.
Porque todos os dias da sua vida, para mim, ele foi prazer. Não foi por causa de um dia de fraqueza que eu vou lançar ele fora. Até hoje, irmão, se você entrou aqui só dando tristeza para Deus, a partir de hoje vamos começar a dar alegria. E Deus vai reescrever a tua história. Vai reescrever a tua história. Não importa qual seja o teu pecado, Deus nessa noite quer te perdoar. E aí eu faço uma questão. Se você nessa noite está aqui, ouviu essa palavra e Deus não fala com quem não veio, Deus fala com quem veio, está precisando de uma ajuda, de um socorro de Deus, sai do teu lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar por você. É hoje o dia que Deus perdoa nesse lugar. Kalaya bandoralamaya surimikandarabagai. Aleluia. Yemaya suyanda yase. Deus vi amando e a se me ande que amando e essa dere me afaço e anchoe mando e você e manto que manda ya se mandere baia se amandeco. E mayanto eve mayande he yandoaya. E a covanda yashia suribeke yondeia. Eu estou sentindo a misericórdia de Deus entrar nesse lugar. Eu estou vendo a misericórdia de Deus visitar aqui esse lugar. E maia so de camande yama. E manto revaya surianda. E make onde yala. Yeba se manto yeva se mahaya sekenda. Senhor, que a tua misericórdia. Eu estou sentindo Deus curar aqui nessa noite ferida de pecado antiga. Eu estou vendo Deus tratar com feridas antigas de pecado aqui esta noite. Deus está quebrando toda a culpa aqui nessa noite da tua vida. O diabo te acusou até hoje. A partir de hoje, nunca mais ele vai te acusar, porque o sangue de Jesus está derramado aqui nesse ambiente. Deus está redimindo vida, está curando. Recebe renovo, recebe renovo, recebe o toque de amor do Senhor aí. Ebaiando kamasu yandara, ebaiese manto que mandaia. Evesui mande rebaia se canto de debe. Kabalaia sorimi candarabagai, vai curando, Senhor. Vai restaurando nessa noite. Espírito Santo, tu tens a liberdade. Só o Senhor conhece os segredos do coração aqui nessa noite.
Só o Senhor sabe o íntimo, Pai. Eu sei que agora o Teu Espírito está trazendo consciência de pecados não confessados. Eu sei que agora o Teu Espírito está mostrando aqui, Pai, vidas que têm sido acusadas pelo diabo há tanto tempo pelos seus erros. Hoje o Senhor manda eu te dizer, a cura do teu pecado chega, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e te limpa de toda injustiça. A partir de hoje, põe-te de pé e Deus vai começar a falar contigo. Pastor, escreve aí, vai ter um renovo nessa casa, um avivamento para essa igreja. Deus vai começar a levantar gente com poder e autoridade aqui. Recebe em nome de Jesus. Ei, bacandarabagai. Quem está sentindo a presença de Deus aí, dão glória. Não segura não, Deus quer te pegar. Não segura não, o Senhor quer renovar tuas forças hoje. Você que já falou em língua estranha há tanto tempo e não fala mais, comece agora, fala agora, fala agora, fala agora. Ei, cabaiandodore balaia sei. É um renovo de Deus aqui nesse lugar. É um renovo de Deus aqui nesse lugar. Deus. Abençoa a tua igreja, Jesus. Abençoa a tua igreja. Alacamã.